Queridos irmãos, abram as suas Bíblias no livro, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4. Eu lerei o versículo 31 e 32 do capítulo 4 e o versículo 1 e 2 do capítulo 5 de Efésios. Efésios 4, 31. 32, diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Até aí, queridos irmãos, que o Senhor nos instrua, nos ilumine, nos direcione nesse instante onde a sua palavra é pregada, onde o seu povo está aqui nesta noite para ouvir a voz do Senhor e que de verdade os seus corações estejam abertos e iluminados pelo Santo Espírito do Senhor. Você gosta de ter amigo? Você gosta de ter uma amizade forte e inabalável? Uma das coisas mais difíceis na vida cristã é reconhecer o erro. E não deveria ser assim. Mas uma das coisas mais complicadas na vida cristã, que muitas vezes nós vemos, é o reconhecimento do nosso próprio erro. Sempre quando as pessoas elas apontam o nosso erro, apontam algo que de alguma forma nós estamos falhando, ou apontam o dedo para nós sempre tomamos uma posição defensiva, ou muitas vezes ofensiva e agressiva. Por quê? Porque nós não queremos reconhecer o nosso erro. Qual é o problema, afinal de contas? E muitas vezes, como cristãos, nós, às vezes, queremos esquecer que nós somos pecadores e falhos. Acreditando que não falhamos nunca, acreditamos que somos muito perfeitos. Isso se dá porque o próprio ser humano, ele é um tanto egoísta e não vê os defeitos em si mesmo. Às vezes nós ficamos muito chateados quando alguém põe o dedo na nossa ferida. Nós, como diz um bom baiano, rodamos a baiana porque alguém tocou numa área da nossa vida ou numa questão da nossa vida que eu não quero tirar da gaveta. Eu não quero mostrar a todos. Queremos sempre ser perdoados, mas nós não queremos perdoar as pessoas. Por isso, a descoberta de um erro, ela serve de uma arma para eu revidar quando necessário. Hoje na escola dominical nós falávamos sobre disciplina e como tratar e assim por diante, e como nós devemos proceder em ter com o irmão, mas às vezes é assim, descobri algo do meu irmão, vou guardar bem quietinho aqui, porque no dia que ele mexer comigo, ele vai ter. Ao invés desse descobrir algo ser aquele processo que nós falamos, de você ter e tentar ganhar o seu irmão, corrigir aquela falta assim por diante, você acaba transformando isso como se fosse uma munição, para no tempo oportuno, na hora oportuna, você atirar e disparar essa munição. E em muitas vezes nós vamos construindo certas paredes e não deixamos as pessoas chegarem até nós. Mas na realidade nós estamos construindo paredes ao redor do nosso pecado, construindo paredes ao redor das nossas falhas, construindo paredes ao redor dos nossos erros, não deixando ninguém se aproximar. Nós vamos nos ilhando, nós vamos nos tornando solitários,
nós não temos mais amizades. Nós somos especialistas em farejar o erro do outro, mas nós não temos nenhuma qualificação para farejar o nosso próprio erro, mas nós farejamos para, em muitas vezes, atacar. Alguém disse uma certa vez que ele, quando foi questionar, um pastor foi questionar uma ovelha, uma jovem, por que ela não estava vindo mais na escola dominical? E a resposta dessa jovem foi: eu não venho porque eu não gosto da aula, eu não gosto do jeito que você dá aula. Veja, eu ataco a outra pessoa, você não sabe dar aula direito, para justificar um erro que é meu, de infidelidade a Deus e de falha diante das coisas de Deus. Então, normalmente, nós tomamos essa atitude, e é interessante que nós não procuramos fazer nada para corrigir isso. E em muitas vezes, o argueiro para nós é maior do que a trave. Na grande maioria das situações, o argueiro é maior do que a trave. Vocês se lembram muito bem de quando Jesus vai falar que nós precisamos cuidar da trave que está nos nossos olhos e não do argueiro que está nos olhos dos irmãos. E é exatamente isso, porque muitas vezes a trave para mim não importa muito. É tão pequenininha a minha trave, mas o argueiro é tão grande. Mas não é assim. Nós precisamos agir diferente. Mas por que eu comecei perguntando se você gosta de ter amigos? Porque em muitas situações são os nossos amigos que, olhando as nossas falhas, vêm e se aproximam de nós para nos alertar. Mas eu conheço em muitas situações pessoas que deixaram essas amizades porque o outro indicou uma falha e um erro dele. Por isso que hoje eu quero trabalhar com vocês no que Paulo vai exortar essa igreja, como restaurar amizades. Como é que você pode restaurar amizades perdidas por erros seus, por erros nossos, não pelos erros das outras pessoas? Porque nós não aceitamos nem que o nosso melhor amigo fale algo de nós. Nós queremos sempre ter esse relacionamento de amizade, tornando sempre pronto a queixa do outro, mas nunca a minha queixa, porque senão eu vou revidar, e cuidado, que o meu revide vai ser um canhão se você falar alguma coisa de mim. Como é que nós restauramos as nossas amizades, principalmente aquelas que foram desfeitas porque o meu erro foi apontado, porque a minha falha foi apontada, porque a minha dificuldade trouxe à baila, ou a todos, ou principalmente diante de mim? Nós precisamos encarar esses nossos erros e ficarmos frente a frente com ele. A igreja é completamente diferente, ou pelo menos as ovelhas que temem ao Senhor devem agir completamente diferente do que o mundo age. O mundo, ele certamente vai agir de uma forma toma lá da cá, mas Paulo está mostrando que nós precisamos olhar de forma muito especial. E ele critica muito essa igreja, principalmente no relacionamento de amizade ali. E ele vai nos instruir como é que nós vamos, quando há uma queixa, como nós vamos reconstruir esta amizade. A primeira coisa que Paulo vai dizer que nós precisamos fazer é lançar fora o pecado. Você quer reconstruir uma amizade de verdade? Lance fora o pecado. O versículo 31, Paulo vai dizer assim: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. E é interessante que Paulo fala que deve estar longe de nós e relaciona alguns pecados básicos para nós deixarmos completamente de lado. Se nós queremos de alguma forma restaurar
uma amizade verdadeira. Paulo vai dizer: faça uma limpeza nas suas falhas. Será que não já chegou a hora de verdade nós sentarmos e olharmos um pouco para nós e, Senhor, o que eu preciso fazer? O que eu preciso jogar fora para ser melhor? Paulo faz essa lista aqui destes 6 pecados. Amargura. Amargura é uma animosidade, ou seja, é ter opiniões duras, descaridosas de outras pessoas. Você ter amargura no seu coração é você olhar para o outro e estar tão amargurado que você não vê bem nenhum no outro. Só vê desgraça, só vê erro, só vê falha. Então Paulo está dizendo como é que você pode ter amizade, como é que você pode ter um amigo, se você olha para o outro com amargura. Porque se você olhar com amargura, você vai ver defeito. Você vai ver falhas no outro. Então ninguém vai servir para ser seu amigo. Paulo fala de mais um, a cólera. A cólera é a raiva explosiva. Isso é ser alguém colérico. É aquela pessoa que não consegue se conter. Falou mal, ela já explode. Apontou um defeito, ela já solta os cachorros, como dizem por aí. Isso é cólera. Isso é alguém colérico. A psicologia fala dos coléricos. O Stott, ele vai dizer que tem muitas pessoas que têm espírito azedo de tanta amargura e de tanta cólera. Quem é que quer ficar perto de um espírito azedo? A cólera, ela é uma das causas das brigas e das discussões. Pessoas não sabem se conter, explodem. Depois que matou já uns 2, diz: eu não sabia o que estava fazendo. Paulo fala de mais um, ele fala da ira. Ou seja, a ira, ela é uma raiva mais sutil e mais profunda. A ira é aquela coisa que está bem dentro do coração, que muitas vezes a pessoa nem sabe, mas que a outra está pronta a fazer o mal por causa da ira. É a raiva escondida. Mas ele fala de mais uma coisa, gritaria. Normalmente as pessoas saem fora de si e resultam em quê? Gritaria. Eu nunca ouvi ninguém saindo, como dizem por aí, das suas estribeiras e falando: bem baixinho, né? Você está me ouvindo? Você precisa mudar. Se todo mundo não ouvir, não serviu. E Paulo está dizendo: quem é que gosta de ficar do lado de alguém que fica gritando? E ele vai falar de blasfêmias. Blasfêmia é calúnia, né? Falar mal dos outros e assim por diante. É de fato falar, como dizem por aí, pelas costas. Ou seja, lindo, maravilhoso, amigo do peito. Amigo do peito, eu preciso saber que lado é seu peito, que a punhalada vai ser por trás. Então eu preciso discernir que lado é o peito. De verdade. Porque de frente eu observo bem, mas de costas eu preciso ser muito do peito para saber que lado é. E ele fala da última coisa, malícia. Ou seja, é o desejo que traz a trama contra os outros, da maldade que traz a trama contra as outras pessoas. Paulo está dizendo: deixa todas essas coisas. Você quer ter uma amizade profunda e verdadeira? Deixe de lado os pecados. Esses, para começar, tá bom. E são todos referentes a relacionamentos. Todos estes pecados aqui que Paulo está descrevendo claramente, desde a questão da amargura. Você se amargura com quem? Com a parede? Você amargura com alguém. Você tem cólera, você agride quem? A parede? Da última vez que eu vi alguém fazer isso, ele quebrou uns 3 dedos da mão.
é contra as pessoas que nós fazemos mal. A ira, a gritaria, a blasfêmia e a malícia. Mas Paulo está falando mais. Vocês querem de verdade restaurar as suas amizades, além de deixar de lado os seus pecados? Vocês precisam aprender a quê? Versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você quer restaurar de verdade? Você quer ter alguma pessoa próxima de você? Aprenda a perdoar. Porque senão não dá. Se você não tiver disposição no seu coração do perdão, deixando de lado todos os erros e falhas e pecados que acometem a divisão de uma amizade, se você não tem de fato e de verdade a disposição do perdão, jamais nós conseguiremos nos relacionar com ninguém. Absolutamente ninguém. Nem com o marido, nem com uma esposa, nem com um filho, nem com ninguém. Mãe, pai, irmãos, ninguém. Porque se você não tem a condição, como Paulo vai dizer, de ser condescendente, amoroso e ter esse perdão, você sempre vai gerar esses pecados anteriores. Por isso que Paulo está dizendo que precisam ser assim. Precisam aprender a perdoar para que esses pecados anteriores não retornem, não voltem. Se nós de verdade queremos ter pessoas ao nosso lado, nos amando, e não pessoas ao nosso lado somente por interesse, nós precisamos deixar de lado as nossas falhas, esses pecados que interferem nos relacionamentos, mas também aprender a perdoar. É interessante que Paulo vai ensinar como deve ser isso. E Paulo vai dizer, sabe como vocês perdoam? Praticando atos de bondade. Já pensou você fazer o bem a alguém que te fez o mal? É exatamente isso. É uma expressão do amor de Deus e do perdão do nosso coração. Atos de bondade, sendo benignos e compassivos com o outro. Aí realmente ele me perdoou, veja, se não tivesse me perdoado, eu não teria feito nada, ou ele não teria feito nada por mim. Porque estaria com raiva, com ira, com maledicência, então com certeza não faria nada. Mas veja, ele teve um ato de bondade. Isso é uma expressão do perdão. Aprender a pensar com carinho, com amor. Paulo fala mais. O perdão, ele precisa, na realidade, ser constante. Quando Paulo fala perdoando, ele está dizendo, vocês precisam perdoar constantemente. Não é só hoje, não é só com fulano, ou com ciclano, ou com beltrano. É perdoando a todos e a todo instante. É assim que nós atraímos as pessoas para o nosso lado. Tem um ex-pastor da nossa igreja, que num dos seus livros, ele dizia que perdoar é deixar nascer em nós o outro de novo. Porque quando nós temos amizade, aquela outra pessoa está em nós, ela vive em nós. Ela conhece muito da nossa vida. Mas quando falha e quando há briga, morre. Não tem aquela expressão? Morreu para mim. Não é assim? Fulano morreu para mim. E ele dizia, então perdoar é isso. É deixar nascer em nós de novo o outro. E Paulo fala muito bem desse perdão. Qual é o padrão desse perdão? E ele vai dizer, porque Cristo perdoou vocês. Porque Cristo Jesus é o padrão do nosso perdão. É aquele que nós devemos espelhar. É aquele que entregou a sua vida perdoando aqueles que o mataram, que o levaram para a cruz. Todos aqueles, todos nós, que o nosso pecado estava representado lá na cruz. É esse padrão do perdão.
Mas Paulo vai dizer mais uma coisa: se você de verdade quer restaurar uma amizade, você deixa de lado os seus pecados, você de verdade aprenda a perdoar. E Paulo vai dizer nos versículos 1 e 2 do capítulo 5: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Paulo está dizendo, além de vocês deixarem os seus pecados, além de vocês aprenderem a perdoar, vocês devem andar em amor, ou seja, andar amando. É interessante que ele diz, sabe como vocês podem amar? Imite a Deus. Deus nos amou. Ele nos amou primeiro como filhos. Ele é que perdoa todos os nossos pecados e nos ama apesar dos pecados. É Ele que fez o seu amor brilhar não somente na nossa vida, mas por todo o mundo. Aprenda a perdoar, ande em amor. É interessante que esse amor faz com que Jesus se entregue por nós. Até quando você tem a capacidade de se entregar pelo outro? Talvez está muito curto ainda, ou nem tenhamos essa disposição. O outro não vale a pena, em absoluto, não merece uma lágrima dos meus olhos, quanto mais uma gota do meu sangue. Até onde nós temos a capacidade de andar em amor para de verdade entregar, deixar o nosso egoísmo de lado, querer que tudo gire em torno do eu, de mim, das minhas coisas, porque assim fica muito fácil. O inverso de koinonia, koinonia, todos os queridos sabem, é comunhão entre os irmãos. O inverso da koinonia é a pleonexia, ou seja, aquilo que afasta uns dos outros, aquilo que distancia e que não traz nada em comum. A comunhão, nós falamos que nós temos tudo em comum. Na pleonexia é tudo, absolutamente tudo, que não se aproxima, que se distancia e principalmente que choca uns dos outros. Por isso é que nós falamos que nós não temos comunhão com os incrédulos. A Bíblia fala que nós não temos comunhão com os incrédulos. Por isso que às vezes eu já falei aqui, você não tem amigo no mundo. Você pode até ter colegas e assim por diante, mas amigo pressupõe alguém que vai compartilhar com você as suas angústias e anseios e vai ter uma palavra dirigida para o seu bem. Como o ímpio pode ter uma palavra dirigida para o seu bem se o nosso maior bem quem nos dirige é o Senhor Jesus? Não pode haver isso. Amizade você pode ter com aqueles que o Senhor tem colocado ao seu lado dentro da igreja, em comunhão com Cristo. Deus colocou pessoas muito especiais ao seu lado para que você possa cultivar verdadeiras amizades. Não busque amizades no mundo, porque lá vocês não encontrarão amigos, porque no mundo ninguém anda em amor. No mundo ninguém aprende a perdoar. No mundo ninguém deixa os pecados, porque todo esse padrão é somente em Cristo que nós encontramos. Nós temos sempre o desejo de tirar proveito de todas as situações. Você já ouviu falar do maldito amor de possuir? Muitas situações nós temos esse maldito amor de possuir. Eu quero, é para mim. Vai ter vantagem? Vai me trazer algum lucro? E, bom, então eu estou lá. Não tem nada de bom para mim? Então chama outro. Pede ajuda para outro. Esse é o maldito amor de possuir, de querer ou de ter alguma recompensa. Por que nós queremos ter amigos? Por que nós devemos ter amigos?
e principalmente, por que nós devemos restaurar as nossas amizades? Em primeiro lugar, Paulo ele deixa muito claro aqui, é porque vocês fazem parte de um único corpo. É porque vocês estão inseridos num único propósito. É absolutamente inaceitável nós dizermos: eu tenho uma inimizade na igreja. Absolutamente inaceitável. Impossível isso de acontecer para um cristão. Porque o cristão que de verdade, ele procura deixar os seus pecados de lado para estar mais próximo um com o outro. Ele aprende a perdoar e anda em amor, isso jamais vai passar pelo seu coração. Jamais vai passar pelo coração de um cristão a inimizade. Principalmente para aquele que é seu irmão e aquele que une é Cristo Jesus. Por quê? Porque nós precisamos agradecer a Deus e muito pela vida dos irmãos que estão do nosso lado. Nós precisamos louvar a Deus e muito pela vida daquele irmão que enfiou o dedo na minha ferida para tirar, sabe aqueles bichinhos que ficam em ferida? Porque tem muita gente com muito bicho em ferida. Nem que seja bem lá no fundo, dói, né? É nojento, né? Mas o nosso pecado é nojento. O nosso erro é nojento. E Deus coloca aqueles do nosso lado para poder tirar isso de nós. Nos exortar, nos corrigir, nos alertar. Agradeça a Deus pela vida deles. E agradeça a eles, porque Deus deu a direção e a iluminação para assim fazê-lo. Não responda com nenhum destes pecados: gritaria, ira, maledicência, cólera. Não responda. Responda com gratidão. Porque é para isso que serve o corpo. Se não fosse para nos corrigir e nos fazer melhores a cada dia, para que serviria o corpo? Se não fosse para nos tornar mais santos, para louvar e adorar a Deus, para que serviria o corpo? Se não fosse para nos tornar mais parecidos com Cristo, para que a função do corpo? Para que o cabeça, se não tem corpo? Restaure as suas amizades em Cristo. Busque em Jesus tornar o amor, perdoar e deixar os pecados. Nós precisamos agradecer a Deus e muito, nós faremos isso nesse instante cantando, porque amigos fiéis ao nosso lado o Senhor colocou. Vamos nos colocar em pé, queridos irmãos, e louvar ao nosso Deus com este louvor que expressa a nossa gratidão. Muito obrigado, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador. Eu te agradeço pelos amigos fiéis que tens colocado do nosso lado para me amar e por isso me corrigir. Se de alguma forma tens algum sentimento por esse motivo, peça perdão a Deus, deixe os seus pecados de lado e ame aquele que o alertou. Louvemos assim ao Senhor.